Oi gente, meu nome é Marina Rodrigues e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um produtinho que eu amo na maquiagem e que a maioria de todas nós amamos, que é o blush. Qual foi o surgimento do blush? Esse quadro eu amo aqui, porque eu gosto de pesquisar a origem das coisas, eu sou muito curiosa e eu pesquisei e trouxe para vocês a origem desse produtinho tão maravilhoso e que deixa a nossa pele tão chique, tão mais realçada. Então, gente, vamos lá falar sobre esse produto. Primeiro, blush, qual é o significado? A palavra blush, na verdade, é uma palavra em inglês e significa ruborizador. Já no francês, foi conhecido também como rouge, que significa vermelho. Então, ruborizador é o ato de ruborizar, né? De ficar vermelhinho ali o rosto. Então, o termo blush no português não tem tradução, nós utilizamos a palavra em inglês, mas que tem este significado de trazer rubor, do rostinho ficar mais vermelho. Mas vamos lá, como que surgiu o blush? Como é que as pessoas começaram a utilizar essa maravilha? Como sempre, na antiga Grécia, no antigo Egito, os maiores daquela época, sempre eles tinham mais condições de usar esses produtos. Mesmo que naquela época eles utilizavam a base de flores, pétalas de flores, frutas vermelhas, ainda assim era algo que os grandes utilizavam. Por quê? Naquela época, as pessoas que eram pobres, elas tinham que trabalhar com o uso de suas próprias mãos. E, gente, quem trabalhava o dia inteiro, tendo que fazer serviço pesado, o que eles não conseguiriam manter era uma pele coradinha, né, gente? Com suor, com todo aquele trabalho. Então, realmente era algo que os maiores, os grandes da época, podiam ter o prazer de utilizar, já que eles não faziam nada. Eles ficavam lá nos seus tronos, nos seus palácios. Então, eles podiam muito bem deixar as suas bochechinhas rosadas e mantê-las rosadas durante o dia todo. Mas aí o tempo foi passando, as pessoas foram começando a fazer outras formas, começaram a utilizar com um pouquinho de banha, um pouquinho de gordura vegetal, e aí deixava aquela textura um pouco mais cremosa. Então, durante muito tempo, o blush foi conhecido de uma forma mais pastosa, mais cremosa, por conta dessa misturinha com a gordura vegetal. Como vocês sabem, se não sabem eu vou contar pra vocês, ali no século X até o século XVIII, quem usava muita maquiagem eram os homens. Eles deixavam a pele bem pálida, eles gostavam de deixar o rosto bem pálido. E aí as mulheres começaram também a utilizar ali, as esposas utilizar um pouquinho. Também elas estavam criando métodos de deixar as bochechinhas mais rosadas. Na era vitoriana, por exemplo, era uma época em que as mulheres casadas, as moças de família, tinham que usar pouca maquiagem, então elas usavam blush na medida assim mínima. Algumas utilizavam simplesmente dos beliscões para deixar ali o rostinho mais corado, porque naquela época as mulheres que usavam muita maquiagem, que deixavam bem ressaltado, eram as mulheres que ganhavam vida com seus corpos, as prostes. Então, como naquela época elas eram mal vistas, as mulheres que eram as mais recatadas, as que tinham que prezar pela imagem, não podiam usar muita quantidade de maquiagem. Só as mulheres que trabalhavam ali nos cabarés da vida que utilizavam muita maquiagem. No século XIX, os homens não faziam mais o uso da maquiagem e sim as mulheres. Mas um pouquinho antes do século XVIII acabar, em 1863, um ator que trabalhava na França chamado Joseph Albertin Posin, ele criava, gente, a própria misturinha ali de blush para ele atuar no teatro. Então ele fazia para ele, para os amigos dele ali no teatro, e aí ele desenvolvia da forma dele ali a misturinha que dava esse ar mais saudável que futuramente seria o blush. Na verdade, em 1863, ele abriu a empresa dele. Então, um pouco antes dessa data, que ele trabalhava no teatro e fazia ali a misturinha do jeito que dava e colocava nas bochechas para corar. Então, em 1863, ele criou a empresa dele e aí ele começou a fabricar os produtos. Tem até um artigo que eu vou deixar para vocês e eu vou deixar a tradução também, porque o artigo está em francês. Então, o primeiro nome de blush foi esse: Parfumerie Théâtre Posin. Eu espero que eu tenha falado certo, gente. Mas esse foi o primeiro nome da marca, tinha o nome dele, né, o sobrenome dele, Posin, e ele ficou até 1968. Ficou 5 anos ali com o nome dele, e aí é onde que entra um nome muito importante até hoje na maquiagem. O Alexander Napoleon Bourgeois, ele entrou como gerente nessa empresa e por conta de uma má administração da parte do dono inicial, que era o Posin, ele compra a empresa, então ele transforma a empresa em Bourgeois. Eu não sei se você conhece essa marca, quem é muito envolvido com maquiagem conhece, porque é uma marca
importada, ela tem produtos muito bonitinhos, muito fofo. Eu tenho muita vontade de ter alguns produtos dela, mas é um pouco assim, né? Não é muito acessível. Então, a marca que levava o nome do Joseph passou a ter o nome agora do Alexander. E o primeiro blush com o nome do Bourjois foi lançado em 1968, que foi aquela clássica, a embalagem mais redondinha, e aí ele foi e desenvolveu com um produto da primeira vez feito em pó. Porque com a marca do Joseph ainda era um produto mais cremoso. E aí em 1968 surgiu o produto em pó feito pelo Alexander e levando o nome Bourjois. E aí o mundo da maquiagem tem algumas reviravoltas, algumas mudanças. Por exemplo, isso foi no final do século XVIII, chegando no século XIX. Mas em 1920, por exemplo, a moda mudou um pouquinho. Na época, o que era mais chique, o que era legal, era uma pele mais pálida. As mulheres destacavam bastante o olhar e a boca deixava mais em um formato de coração. Então elas não faziam tanto uso do blush, era mais a pele pálida. Em 1930 já volta o uso do blush, porque elas começaram a optar, as mulheres da época, começaram a usar uma pele mais suave. Então deixava ali as bochechinhas coradas de forma leve e um rosto mais suave, uma boca mais avermelhada. Quando é em 1940, chega a guerra. Com a guerra, o país, a maioria dos países, entraram em crise, porque era muito difícil você investir em produtos, em criações novas, com aquela loucura, com tudo aquilo acontecendo. Então, muitas mulheres naquela época tiveram que dar seu jeito e voltar a usar as beterrabas, e voltar a usar aquilo que dava para fazer para conseguir aquele tonzinho mais rosado nas bochechas. Mas em 1950, graças a Deus, a guerra acaba e aí as empresas podem voltar a investir, a fazer vários produtos e voltou com tudo, as mulheres utilizando sempre produtos para realçar sua beleza, ficarem ainda mais bonitas. E com o passar do tempo fomos mudando, fomos criando mais opções de blush, mais texturas diferentes, cores diferentes. Chegou a época também que as marcas tiveram que dar atenção mais para peles negras, porque antigamente era feito maquiagem só para pele branca, mas graças a Deus as pessoas começaram a pensar de forma mais normal e pensar em todos os tipos de pele, em todos os tipos de pigmentações, e aí foram só aumentando a quantidade, a opção de maquiagem. Em algumas épocas nós utilizávamos muita quantidade de blush para ressaltar, outras épocas optávamos por mais suaves, criamos mais texturas e hoje no século XXI nós temos aí uma gama enorme de blush, de possibilidades, de texturas, de tudo. Hoje, graças a Deus, nós temos aí muitas opções. Caras, acessíveis, de qualidade, outras não, mas contudo, a gente ainda pode agradecer porque hoje a gente tem muita coisa. Mas é esse o vídeo de hoje, gente, a história do blush. Olha que coisa legal, gente, o blush, algo que a gente utiliza hoje de uma forma tão simples e que em outras épocas era tão difícil, meu Deus. As pessoas tinham que se virar, pegar alimentos, sangue. Gente, acredita que tinha gente ousada que usava até sangue na época da Grécia Antiga? Eu li assim e fiquei assim, gente, mas que desejo de ter a pele saudável, né? De aparentar ter a pele saudável. Mas sempre tem os ousados, né? Independente da época. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que você tenha aprendido junto comigo. Se você gosta de vídeo assim, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal para você ficar por dentro de outros descobrimentos, de outras pesquisas que eu farei com certeza aqui neste canal, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Jesus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!